Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado irmão, minha amada irmã do grupo de oração São Miguel Arcanjo, com muita alegria que venho fazer a partilha desta quarta-feira, e a leitura que vamos meditar é da carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo do 4 ao 9. E o Senhor vem nos falar da seguinte maneira: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então, a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isso praticai. Então, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo inicia dizendo a seguinte frase: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Eu sempre fiquei muito inculcado, sempre fiquei muito pensativo, porque é que o apóstolo usou tantas vezes a palavra alegrai-vos ou algum sinônimo, como regozijai-vos, gozo, alegria, alegrai-vos, regozijai-vos, pelo menos 16 vezes nesta carta. Nesta carta que é conhecida como uma das cartas do cativeiro, ou seja, uma das cartas em que o apóstolo estava preso, uma das cartas em que o apóstolo estava na cadeia. E as cadeias, no tempo em que o apóstolo Paulo estava encarcerado, não era nem em pensamento aquilo que são as cadeias nos dias de hoje. Apesar que nós sabemos que a cadeia nos dias de hoje são terríveis, é horrível, é lamentável. E olhe que para nós que nunca fomos visitar alguém em um presídio, ou que nunca ficamos presos, não podemos nem imaginar, nem prescrutar o que seria uma cadeia, mesmo nos dias atuais. Mas, segundo alguns pensamentos, alguns estudos a respeito das prisões naquela época, seriam como masmorras, né? Mas, por graça de Deus, por misericórdia de Deus, o apóstolo não estava encarcerado em uma masmorra, né? Nós podemos ver isso no final do Atos dos Apóstolos, onde Paulo estava aprisionado em uma casa, né? Mas mesmo assim, aprisionado. E quando nós lembramos das frases de Paulo, quando Paulo diz que viver para mim é Cristo, quando Paulo diz que ai de mim se eu não pregar o Evangelho, quando Paulo diz inúmeras vezes que a alegria dele é o Senhor, nós ficamos pensando, o que Paulo não estaria ali na prisão pensando com relação ao ai de mim se eu não pregar o Evangelho? Mas muitas vezes nós pensamos que as cadeias, que as prisões, que as consequências, ou melhor, que as situações da vida podem nos impedir ou nos impedirão de
anunciarmos o Evangelho, quando na verdade não nos impede. O apóstolo Paulo comprovou isso para nós, porque esta carta aqui ele envia a partir da prisão. E o interessante é que na Bíblia toda, a palavra alegrai-vos, ou regozijai-vos, ou gozo, ou alegria, aparece 244 vezes. 244 vezes em toda a Bíblia. Mas na carta aos Efésios, ela aparece 16 vezes. Veja que um dos livros que mais aparece a palavra alegria é a carta aos Filipenses. Então nós estamos falando de um homem que, mesmo na prisão, mesmo encarcerado, ele tinha convicção de que a alegria do Senhor, de fato, era a sua força. Por isso ele dizia que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por isso ele dizia, quando eu estou caído, aí é que o Senhor vem em socorro da minha fraqueza. O apóstolo Paulo dá uma exortação, meus amados irmãos, aos filipenses, que todavia cabe para nós hoje. Mesmo nesse período de pandemia, mesmo nesse período em que muitos estão angustiados, muitos estão preocupados, muitos estão vivendo de maneira muito forte onde nós estamos vivendo de maneira muito forte o isolamento social, muita depressão, muitos casos de ansiedade. Eu faço eco da voz de Paulo hoje para dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã que me escuta agora, alegrai-vos no Senhor. Eu repito, alegrai-vos no Senhor, né? Tenha alegria do Senhor, como diz lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor, meus irmãos, não é euforia. A alegria do Senhor não depende de bebida, a alegria do Senhor não depende da festa, a alegria do Senhor não depende do cigarro, a alegria do Senhor não depende da droga, a alegria do Senhor não depende do vício da prostituição, a alegria do Senhor não depende de nada externo que esteja fora de nós. A alegria do Senhor é algo que está dentro da nossa alma, porque essa alegria não passa. Mesmo que nós estejamos vivendo como o apóstolo Paulo estava, um cárcere. Talvez você não esteja encarcerado em uma prisão, em uma masmorra, mas talvez você esteja vivendo o cárcere da pandemia, você esteja isolado porque você tem alguma enfermidade que, por incrível que pareça, te faz estar presa, te faz estar preso, te faz estar isolado, a ponto de não poder sair de casa, e vem o desânimo, e vem a tristeza, e vem a ansiedade, e a depressão chega. E é isso que o apóstolo está dizendo para mim e para você nessa manhã. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. E está aí um homem que fala isso não da boca para fora, mas porque de fato a alegria do Senhor é a força dele. De fato, a alegria do Senhor o motivava, a alegria do Senhor o levou a fazer no mínimo 3 viagens missionárias, 3 viagens apostólicas, anunciando o Evangelho em inúmeras cidades. E ele vem dizer que mesmo nesse tempo de pandemia, nós devemos nos aproximar do Senhor. Ele diz, aproximai-vos do Senhor, porque o Senhor está próximo de vós. Ele diz que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. Nós precisamos mostrar para todos os homens que nós vivemos aquilo que é a alegria do Senhor. Não é euforia, não é viver como se estivesse fazendo papagaiada, mas é viver feliz, viver feliz. Às vezes as pessoas podem olhar para você e ver você com a cara fechada, mas mesmo assim você demonstra uma alegria que motiva a viver, que motiva a dar continuidade à tua vida. E o apóstolo vai dando alguns conselhos de como nós devemos viver essa alegria. Ele diz, não vos inquieteis com nada, não vos inquieteis com nada, não permitais que nada inquiete você.
Ele continua dizendo: mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades. Se você tem alguma necessidade, não se inquieta com ela. Pelo contrário, apresenta a Deus as tuas necessidades. E ele diz como? Pela oração e pela súplica. Então, se você tem alguma necessidade, apresenta a Deus esta necessidade pela oração e pela súplica, em ação de graças, ou seja, na missa, na Eucaristia, na presença de Deus, no maior culto e o mais sublime culto de ação de graças, na missa. Então, a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Ele está dizendo, se você tem necessidade de alguma coisa, se você quer realmente se alegrar mesmo na necessidade, apresente essas suas necessidades ao Senhor Jesus. Apresente em oração, apresente nas súplicas e principalmente, como eu dizia, na missa em ação de graças. E ele diz, então, a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. E ele diz, finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro. Se nós tivermos que nos ocuparmos com alguma coisa, que seja com tudo que é verdadeiro, com tudo que é nobre, com tudo que é justo, com tudo que é puro, com tudo que é amável, com tudo que é honroso, com tudo que é virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. E assim ele diz, o que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isso praticai, então o Deus da paz estará convosco. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, os ensinamentos que eu vos dei são ensinamentos que garantem a presença de Jesus no vosso meio. Portanto, meus amados irmãos do grupo de oração São Miguel, é isso que o apóstolo vem enfatizar para nós. Mesmo na prisão, mesmo na ansiedade, mesmo no isolamento social, mesmo distante daquilo que nós gostamos de fazer presencialmente, ele diz, alegrai-vos, repito, alegrai-vos no Senhor. Deus abençoe vocês, que o Senhor possa nos dar a sua graça e sua bênção e que nós possamos perceber que a alegria do Senhor vai além das euforias deste mundo, porque a alegria do Senhor está em contemplar a face ensanguentada de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer para Ele, eu vivo, mas não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Amém.